A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje nós estamos na nossa quarta aula. O tema é Doutrina do Homem, parte 3. O texto base está em Salmos 8, versículo 4 ao 9, que diz assim: Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor, nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória a Deus. Vamos dar uma recapitulada no nosso estudo anterior. Vamos voltar no texto de Gênesis, no parágrafo 1 e 2. Nós aprendemos que o homem foi criado por Deus e não resultou de um processo evolutivo, como dizem os evolucionistas e humanistas, que o ato da criação divina foi um ato imediato. E somente com Deus que o homem se identifica. O termo homem significa aquele que olha para cima. Também vem essa expressão de humus, que significa barro. Adão vem da palavra Adamá, que é igual à terra vermelha. Esse homem ele foi feito de barro e tem no seu interior aquilo que o leva a olhar para cima e ter a capacidade de voltar-se para Deus. Uma coisa muito discutida na antropologia científica são sobre as cores dos seres humanos, tamanho, biotipo, estrutura física, formato de crânio, ou seja, as expressões físicas das pessoas. O que, na verdade, todas essas coisas são resultados de situações ambientais, climáticas, nos processos que se tem no globo terrestre, os processos gravitacionais. Já ouvi falar, por exemplo, alguns pastores que tentaram explicar sobre essa questão da cor da pele humana, mas isso não tem assim uma explicação, nem uma base bíblica, porque isso na realidade não passa de mudanças climáticas que ocasiona o biotipo das pessoas. Por exemplo, no texto bíblico diz que Adão era de pele vermelha. Não temos como discutir. Talvez as situações climáticas da época, da região que Adão habitava, os fizeram assim. Não temos como contestar a Bíblia. Nos relata dessa maneira. Mas uma coisa é certa, Deus não nos enxerga pelo biotipo. Ele nos enxerga como pecadores arrependidos e pecadores não arrependidos. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, fala assim que Deus criou o homem perfeito. Adão era um homem perfeito e ele foi colocado em um lugar perfeito também. A palavra Éden significa delícia, linda, perfeita. Tem pessoas que pensam que era um jardim, o jardim do Éden, mas na verdade o Éden era um lugar e nesse lugar foi criado um jardim. E nesse lugar, mesmo sendo um lugar perfeito, o homem foi colocado ali, o homem que eu digo seria Adão, para lavrar a terra e trabalhar na terra. E uma coisa interessante que entre a natureza e o homem existem ligações extraordinárias. Por exemplo, o que existe na terra existe no corpo
do homem também, no corpo do ser humano. Eu fiz um estudo breve só para vocês terem uma ideia da ligação do homem com a terra. E diz assim: o homem, no seu corpo, ele tem 16 quilos de carbono. Um homem adulto, mais ou menos de 80 quilos. Ele tem 1 quilo de cálcio, ele tem 2,22 litros de nitrogênio, ele tem 55% do seu corpo de água, 38,5 litros de água, transformando essa porcentagem em litros. Tem 580 gramas de fósforo, 140 gramas de enxofre, 195 gramas de clório e sódio, 140 gramas de potássio e 6 gramas de metais. Essa é a composição do corpo, isso tem na Terra. Fazendo uma breve pesquisa, para vocês terem uma ideia, em termos de valor, o nosso corpo, fazendo uma conta de todos esses elementos que formam o corpo, chegaria a mais ou menos uns R$50. Mas isso eu falo no valor físico humano. Mas na verdade, o valor do nosso corpo é bem maior. É um valor inestimável no aspecto divino. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E esse é o grande valor que é agregado a nós. Não pelo fato dos elementos em si, mas sim pelo fato de nós sermos o templo do Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios 5, diz assim: a casa terrestre, diz Paulo, se ela se desfizer, nós temos uma feita, não por mãos eternas, no céu. Essa casa terrestre, no capítulo 4, versículo 14, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo disse que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, interior se renova. Nós vamos nos desgastando. Isso é a lei da natureza humana. A morte tornou-se uma necessidade biológica em decorrência do pecado. É necessário morrer. Tem alguns que não vão morrer em decorrência do arrebatamento. Na minha concepção, não morrer e ser arrebatada seria um privilégio extraordinário. Eu penso assim. Capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, versículo 55, diz que nós vamos ser revestidos da nossa imortalidade, incorruptibilidade. E disse Paulo, no versículo 56 e 57, que vai haver um canto, e o canto diz o seguinte: aqueles que morreram e ressuscitaram, eles vão cantar e dizer: onde está, ó inferno, a tua vitória e o teu aguilhão? E os vivos que forem transformados vão dizer assim: e tu, morte, onde está a tua vitória? E todos juntos no final se juntarão e dirão, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós passamos por esse processo. O corpo vai se desgastando devido à lei da gravidade. Vamos ficando frágeis, limitados, enfim. O corpo exterior se corrompe, mas o interior, ele se renova. Eu digo, nós fomos criados por Deus. Ele que nos projetou, Ele sabe de todas as peças do nosso corpo. Então, pode até acontecer que o corpo exterior se corrompe, mas creia e descanse em Deus, porque como Ele é o seu Criador e Ele sabe de todas as suas necessidades físicas e emocionais e espirituais,
É só você confiar. Ele sabe o que você precisa. Dessa forma, Deus nos fez para a glória do seu nome. E o ser humano é um ser que tem que olhar para cima. O olhar para cima, que me refiro, é voltar-se a Deus nas suas necessidades. Deus criou eu e você com 3 coisas natas. Está impregnada em você e em mim. E se você não começou a fazer ainda essas 3 coisas, eu acredito que você está perdendo tempo. A primeira coisa que Deus colocou em mim e em você é a capacidade de orar. Você pode sim orar a qualquer momento e a qualquer lugar. É uma capacidade do ser humano. Você não precisa de nenhuma ferramenta, você não precisa de nada. Você simplesmente precisa dobrar-se o seu joelho e abrir a sua boca e falar com o Pai. A segunda seria necessidade da adoração. Está na estrutura do ser humano a necessidade de adorar. Deus nos criou assim, temos a necessidade de adorar. A terceira coisa que Deus criou em nós é o dever do louvor. É dever louvar. É nosso dever darmos glórias, amém, aleluias, adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Quanto ao objetivo divino da criação do homem, você pode até me fazer uma pergunta. Eu acredito que você já deve ter se feito essa pergunta. Qual foi o objetivo da nossa criação? Com que objetivo Deus nos criou? Em Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, está a resposta clara dessa pergunta. Fomos feitos para o louvor de sua glória. Eu falo para você, se você acredita que Deus fez você, você sabe de onde você veio. Se você acredita que você existe para o louvor de sua glória, você sabe para que você está aqui. Se você acredita que Jesus vem e você vai ser glorificado eternamente com o Senhor, você também sabe para onde vai. Nós sabemos responder as perguntas que muitos filósofos, sociólogos e grandes escritores e até teólogos liberais fazem sim. Sabemos responder por quê? Porque acreditamos nas escrituras sagradas. Então, o fato do objetivo de Deus criar o homem é um assunto claro. É para o louvor da sua glória e no mesmo texto está escrito para o louvor de sua graça. Então, qual o nosso papel? Louvarmos a Deus com glórias. Nosso papel é louvarmos a Deus com glórias, com aleluias, amém. Que Deus seja louvado e com o nosso corpo, levantando as mãos, nos rendendo a Ele, o adorando de corpo, alma, espírito e em verdade. Por exemplo, se você entra na igreja e inclina a sua cabeça, você já vai estar adorando e prestando reverência ao Altíssimo. Se você se ajoelha diante do Senhor, você está dizendo assim: eu reverencio a tua majestade e eu declaro a minha total dependência a ti. Se você se prostra, o que é prostrar-se? É se ajoelhar, colocar as palmas das mãos, o rosto
no chão e dizer: eu te reverencio, dependo de ti e não quero te resistir. Eu me rendo, eu me entrego a ti. Quanto ao objetivo divino, foi para isso que fomos feitos, para a sua adoração, para o louvor do seu santo nome. E qual o motivo pelo qual Deus nos criou? Você também já deve ter feito essa pergunta. Você já deve ter perguntado a Deus: por que tu me criastes? Isso vincularia um motivo. Esse motivo tem que ser transportado para a eternidade passada. Por que eu falo isso? Existem predições, profecias nas Escrituras, que eu chamo elas de retroativas, que são profecias que trazem revelações do passado para o presente e que nós não saberíamos coisas da eternidade passada se elas não existissem. E por elas existirem, como é o caso de Ezequiel 28, de Isaías 14, de Apocalipse 12, e todo aquele processo que aconteceu na queda de Lúcifer com a terça parte dos seres angelicais criados por Deus. Que o primeiro reino de Deus criado foi o reino espiritual. Na eternidade passada, houve uma queda, e essa queda levou 1/3 dos anjos. É difícil dizer a quantidade, porque os seres angelicais, quando aparecem em Apocalipse, capítulo 4, 5 e 8, eles são chamados de miríades. Essa linguagem significa hiato numérico, uma quantia incontável. Não tem como você dizer quantos são. E esses que está escrito em Apocalipse são anjos de Deus, que no capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, eles são os espíritos ministradores para ministrarem a favor daqueles que herdam a salvação. Então é a favor de quem? De você, de nós. Imagine vocês, Deus tem anjos de sobra para mandar pelejar, para mandar ajudar, defender você e eu em qualquer circunstância da vida. Olha que maravilha. Anjo não tem poder próprio, o poder dele é delegado. Esse hiato número que fala é uma terça parte que seguiu Lúcifer, e isso cria, dentro da lógica, de uma análise da lógica da teologia, cria-se a ideia de uma brecha, abertura na criação original. O que seria isso? A criação original na eternidade passada, com a queda desses anjos que seguiram Lúcifer, se criou um espaço, um vácuo. Se você ler o capítulo 28 de Ezequiel e também o capítulo 31 de Ezequiel, você vai ver que Lúcifer, ele habitava num lugar chamado Éden de Deus e andava sobre as pedras afogueadas. Ele não era só querubim, ele era ungido e regente musical. Ele era a maior autoridade que havia naquela hierarquia. E ele caiu e seguiu-se 1/3 dos anjos. E quanto tempo depois disso não sabemos. Mas Deus resolveu criar um ser que ele chamou de humano. E esse ser que ele chamou de humano e que ele criou e que eu já falei em aulas passadas, é que eu estou tentando dizer para vocês no ponto de vista lógico da teologia.
O Senhor o criou e o colocou exatamente no lugar chamado Éden. E esse indivíduo anterior, Lúcifer, habitava no Éden de Deus. E agora Deus vem e cria uma nova criatura e coloca no Éden. Isso é uma ilustração que eu estou fazendo, uma história, para você entender melhor como que ocorreu toda a história. É numa forma simplificada para você e objetiva para você entender melhor. Como eu estava dizendo, que Deus vem e cria uma nova criatura e coloca no Éden. E esse ser está feliz da vida. E aí então vem Satanás com toda a sua artimanha, usando a serpente, cuja palavra no hebraico significa esplendorosa. Era a mais inteligente dos animais que havia. Era um animal que correspondia a muitas coisas. Satanás a usa em um processo de mediunidade e fala com a Eva e derruba o casal. Quando Satanás conseguiu derrubar Adão e Eva, ele simplesmente se sentiu o máximo, absolutamente o máximo. Tipo, venci, derrubei, não vou deixar alguém ocupar o lugar que era meu, esse lugar que foi meu, que já me pertenceu. Mas aí vem a grande surpresa, que Satanás não esperava por isso. É que no capítulo 4, versículo 27 e 28 de Atos dos Apóstolos, está escrito que houve um conselho na eternidade passada, onde Deus, Pai, Filho e Espírito Santo trataram da criação desse ser humano. E também falaram da possibilidade dele cair. E se ele caísse, o que fariam? O que eles iriam fazer se ele caísse? Então, eles decidiram que se ele caísse, eles transformariam toda a terra em um Éden, em jardins perfeitos. E se ele cair, nós vamos arrumar alguém para redimi-lo. Mas quem irá ser o remidor? Quem vai se apresentar? Questionaram. E Jesus de Nazaré disse: eu vou, eu aceito. Aí pegaram a cartilha do processo e começaram a analisar. E o pai disse ao filho o seguinte: você aceita ir? E o filho disse: aceito. Mas é o seguinte, você tem que se despojar da sua glória, ausentar-se da sua divindade, tem que se humanizar, viver debaixo da lei, não pode cometer nenhum pecado, se tropeçar em uma palavra, perderá sua glória e a sua posição. Tem que se cumprir a lei, tem que se vencer a carne, tem que vencer o diabo, tem que vencer o pecado, tem que morrer na cruz, tem que ser perfeito, tem que ressuscitar no terceiro dia, e aí então eu te darei toda a autoridade no céu e na terra. E aí Jesus disse: eu vou, eu aceito. E aí ele simplesmente disse: eu aceito pelos olhos eternos do seu espírito. Ele olhou para você e disse: você vale a pena. Jesus colocou em risco tudo o que tinha e tudo o que era por mim e por você. E aí, então, vai Adão e Eva, caem e o diabo está ali, esperando a condenação da queda dos dois. E aí Deus, na sua magnífica sabedoria, tira a cartinha dele debaixo da manga e fala: eu tenho um plano de redenção para eles. Por essa, Satanás não esperava. Aí todos os demônios que estavam lá disseram:
Peraí, nós não tivemos esse plano de redenção. Eu, na verdade, acredito que Deus disse a mesma palavra que Paulo escreveu em Romanos capítulo 9. Porventura, o vaso discute com o oleiro? Porventura, o vaso questiona o oleiro? Por que me fizestes assim? Deus simplesmente quis. E o que eu quero dizer com tudo isso para você? Ele quis te fazer, ele na verdade quis te restaurar, ele quis fazer ser, ele quer te fazer entrar na cidade pelas portas. E eu te pergunto, se ele quiser, quem terá poder para dizer que não? Ele já disse que sim. E você está abençoado pelo Senhor, por Ele, porque Ele disse sim. Não houve plano de redenção para anjo e não há, mas há um plano de redenção para você. Seu corpo pode morrer, a sua alma não morre. Jesus disse isso em Mateus 10:28. O espírito não se corrompe. Está escrito na Epístola de Pedro. O corpo morre sim. O corpo volta ao pó. Sim. Vira pó, vira cinza. E num mistério extraordinário, Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15. Semeia-se corpo animal e colhe-se corpo espiritual. Semeia-se fraqueza, colhe-se fortaleza. Semeia-se em ignomínia e colhe-se em glória. E a palavra semear, Paulo dá uma conotação da existência de uma semente. Que pode sumir, pode desaparecer, pode virar pó, mas o Espírito que mora em você, ele vai tocar naquele dia e você vai levantar em um corpo glorificado e a tua alma e o teu espírito resplandecerão como o sol no reino de meu Pai, disse Jesus de Nazaré. Essa é a grande bênção que Deus tem para você e para mim. Homem e mulher de Deus, ser humano, é isso que Deus quer de você quer de mim, quer de você enquanto existirmos aqui. Que Ele quer que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo de Deus. Na epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele falou 9 vezes e ele disse: não sabeis vós que não sois, e vós mesmos que fossem resgatados por um bom preço, e que teu corpo não pertence a ti, e que teu corpo é templo de Deus, e que Paulo dizia: não sabeis. Na verdade, ele estava dizendo o seguinte: você sabe, mas está agindo como não soubesse, está vivendo como não soubesse. E a palavra para você é essa: saiba que o seu corpo é templo do Espírito de Deus. Você é do Senhor. Não viva como se fosse de ninguém. Você não é nem teu. Na verdade, você é um servo de Deus. Nós, muitas vezes, reclamamos, nos queixamos. Até o filósofo diz que o servo não tem direito nenhum. O único direito que ele tem é de não reclamar do direito que não tem. E nós somos exatamente isso. Os teus direitos estão totalmente postos aos pés do Senhor Jesus. Diga como Paulo disse:
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga isso no seu coração. Cristo vive em mim, Ele é em mim, eu sou dele. Ele é a expressão da minha vida. E Ele, na verdade, Ele quer se revelar em você. Ele quer revelar coisas grandes, coisas lindas, coisas maravilhosas que excede ao meu entendimento. Então é isso. Nós temos que ter a posição de servos, porque somos totalmente dependentes de Deus e sem Ele não somos nada, não saímos do lugar, não seremos nada e não chegaremos a lugar nenhum. Então, mediante a todo esse estudo que fizemos, que da criação do mundo, a criação do homem, para qual o objetivo da nossa existência, qual o motivo da criação da nossa existência para Deus, para que fomos feitos. Então, todo esse estudo, eu creio que foi assim um estudo de um bom entendimento para, na verdade, sabermos melhor, mais profundamente, toda essa criação divina, essa criação maravilhosa, essa criação harmônica, perfeita, esplendorosa, que Deus criou todas as coisas, que Ele criou o ser humano e todas as coisas que existem na Terra, criou para nós desfrutarmos, nos criou também com o objetivo de louvar a Ele, com o objetivo de engrandecer, de nos prostrar, de nos redimirmos a Ele e falarmos que somos totalmente dependentes dEle. E o motivo também de irmos, ou seja, com o corpo glorificado, ou seja, passarmos pela morte e sermos glorificados e vivermos na eternidade com o Pai, ou pelo privilégio do arrebatamento, não sei, isso daí é só Deus quem sabe, mas que tenhamos a consciência que não foi uma mera explosão, que viemos de uma mera explosão, de uma ameba ou do macaco, como dizem lendas aí, e sim que nas Escrituras Sagradas está escrito, está comprovado, que nós viemos sim, nós fomos um planejamento perfeito de Deus, que Deus nos criou para louvarmos Ele, para sermos dependentes dEle, para vivermos para Ele, para vivermos conforme a vontade e o querer dEle e para irmos morar com Ele na eternidade. E isso está mais do que comprovado nas Escrituras Sagradas e todos nós sabemos que a palavra de Deus foi, e sempre será, que não tem uma vírgula, um tio, um ponto que cai por terra. Então, eu agradeço a Deus por esse estudo, porque ao mesmo tempo que Deus me coloca assim para falar da palavra dele, eu também estou estudando junto com vocês que estão ouvindo. E isso para mim está sendo um privilégio, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque não existe coisa mais gratificante, mais gloriosa de você aprender sobre a palavra de Deus, de você usar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida e ser direcionada e guiada pela palavra de Deus. Então eu glorifico e exalto ao nome de Deus, glorifico e exalto também pela vida de cada ouvinte que está
prestigiando esses estudos e espero que Deus me capacite cada vez mais para poder tirar dúvidas das pessoas que ouvem esse áudio, de poder estar ensinando assim claramente, com objetivo, a palavra de Deus. Eu me coloco no lugar de serva, porque eu sou totalmente dependente das misericórdias de Deus, porque se não fosse Ele na minha vida, não teria como também fazer esse estudo e estar apresentando aqui para vocês que estão prestigiando esse áudio. Então, o nosso estudo da doutrina do homem termina aqui nessa aula. Foram 3 partes, parte 1, 2 e 3. E agora a nossa próxima aula, nós iremos estar falando sobre a doutrina do pecado. É uma matéria interessante também. E eu conto com vocês também nesse outro estudo. E eu quero convidar a todos também para estarem nos nossos cultos, que são de terças e quintas, e aos domingos, de terças e quintas, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 18 horas. O nosso endereço é na Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Nós temos nossas páginas na internet, no Facebook é Dias de Colheita. Lá nós temos a página da igreja, que temos os cultos ao vivo, temos devocionais, pregações, música. Temos também o canal @Dias de Colheita, que tem vários devocionais do pastor Oswaldo, tem clipes musicais, tem peças teatrais. E eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.